Eu expliquei pra vocês. Meu plano pro Corvo Negro era escrever todo o esqueleto dele primeiro. Esqueleto que a dona Ana Andrade que me constatou que o termo correto para roteiro de livro é esqueleto e não roteiro, né? Então eu escrevi todo o esqueleto do livro. Escrevi as fichas dos personagens que aparecem no livro. Escrevi o histórico dos personagens nessas fichas, né, com a historinha deles. Escrevi a psicologia deles. Alguns personagens, inclusive, que têm transtornos e síndromes. Não todos, não acho que todo mundo tem que ter um transtorno e uma síndrome. Só que existem algumas características que elas acabam se relacionando com uma questão que ela já tem uma explicação psicológica, sabe? E aí eu consegui montar essas fichas. Só que enquanto eu estava escrevendo o livro, tiveram duas situações que eu precisei reesqueletizar, vamos dizer assim. O roteiro estava pronto. Só que era uma etapa da história onde o desenvolvimento ele tinha que ser durante vários capítulos. E para conseguir alcançar um patamar durante essa escrita onde eu contasse o que eu queria contar de uma forma que eu não tivesse que ficar pensando o que eu vou contar agora, eu tive que fazer um esqueleto dentro do esqueleto. Então o meu roteiro, ele tem o seguinte, o meu esqueleto maior, né? Ele tem o seguinte, ele tem as etapas dele construídas com conexão com a jornada do herói, uma descrição de um parágrafo, um pouco menos de um parágrafo ou um parágrafo mesmo, do que acontece naquele momento da história, para onde vai e de onde vem. E dentro desse panorama eu tive que criar sub-esqueletos para descrever detalhadamente etapas. Porque essas etapas detalhadas, elas apresentavam informações, elas dependiam de ser maior, justamente porque uma etapa para outra do esqueleto, elas seriam muito bruscas se fosse de um capítulo para o outro. Débora, pior que eu tenho tudo planejado pra onde ir, mas eu precisei acrescentar um capítulo e esse não tá querendo sair. Eu passo muito por isso com o capítulo de transição. Eu chamo de capítulo de transição e aí eu posso estar inventando ou copiando gente ou copiando, porque eu não li em lugar nenhum esse termo, tá? Mas pra mim o capítulo de transição é um capítulo que necessariamente dentro da narrativa você tá mudando de arco. Você está mudando de parte, daria para dizer isso. Dentro da própria jornada do herói, você tem os atos, né? Você tem os atos. E esses capítulos de transição, eles podem ser os capítulos onde você tem a transição de um ato para o outro, ou no meu caso, eu tenho jornadas do herói individuais acontecendo. Nem todo personagem tem uma jornada do herói, mas cada chamado à aventura provoca em cada personagem diferentes jornadas, porque algumas elas terminam antes, outras o personagem ele insiste na recusa e demora mais para desenvolver. Então existe essa parada. Quando tem um momento de um capítulo de transição, e você vai mudar drasticamente de cenário, e você vai mudar drasticamente de tom, não drasticamente, né? Você tem que preparar o terreno para isso, mas vai mudar relevantemente alguma coisa. E o ato também, a parte também, eu tenho dificuldade para escrever esses capítulos. Porque eles são capítulos onde parece que tudo é mais importante, né? Parece que tudo é mais duro. Ali sim a improvisação ela me cobra um pouco mais, então eu te entendo, Débora. Só que tirando isso, tá fluindo bem, a velocidade tá legal. Eu tô agora com 119 páginas escritas, tô com a 120 aqui aberta já, que vai ser o capítulo 31. Já tem 30 capítulos escritos, 119 páginas escritas. Eu comecei a escrever dia 16. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. 6 dias de escrita, 119 páginas escritas. Editadas pela Cláudia até uma certa parte, mas ainda eu vou ter que mexer bastante nelas ainda, principalmente no começo. Eu dei uma mudada no estilo numa parte, e aí... segundo alguns toques que a Cláudia me deu, é melhor voltar
para o que eu fiz no primeiro capítulo e o que eu vim tentando aplicar mais pra frente, então eu vou ter que deixar tudo coeso, né? Tudo fazendo sentido. Agora, pelo menos, o sprint é finalmente da Trilogia das Plumas. Mas vou falar, eu preferia estar escrevendo só o livro 3. Porque imagina, cara, um mês, 45 dias, né, que foi o tempo que eu tinha total pra fazer esqueleto, pra fazer tudo. 45 dias pra escrever um livro de 300 páginas já é uma parada ok, tá ligado? Meio pá. Agora, 45 dias pra escrever 3 livros de 300 páginas, se eu não tivesse essa organização que eu me propus, sabe, de agenda, de tempo pra escrever e tal, eu não ia chegar nem perto. Se eu fosse trabalhar no meu ritmo normal de escrita, sabe, que normalmente é mais final de semana mesmo, dia de semana eu não costumaria escrever muito, eu ia sentar final de semana, no domingo, e escrever tipo 50 páginas no domingo, e aí eu ia levar tipo 1 mês e meio, 2 meses, só pra escrever. E a preparação do livro ia levar mais 1 mês, então bota aqui uns 3 meses, né? 3 meses para escrever o livro. É a minha média. Minha média é escrever 3 meses para escrever um livro de 300 páginas. Planejado e escrito, né? E relido e tal. Já ter relido ele a primeira vez para ficar mais alinhado. E agora são 30 dias para fazer 3, porque 15 dias eu levei para planejar e eu tenho 30 dias. Acho que vai dar tempo? Olha, para fazer os 3, eu tô achando que não vai dar tempo de deixar os 3 perfeitos. Não vai dar tempo de deixar os 3 livros não só escritos, mas escritos, relidos e editados. Os 3 livros eu acho que não vai dar tempo, porque eu levei 6 dias para fazer 120 páginas. Eu acredito que eu vou acabar de escrever o Corvo Negro provavelmente no sprint da semana que vem, próximo do dia 28. Próximo do sprint da semana que vem, que é dia 28. Aí eu vou precisar reescrever algumas partes, ir relendo, editando e tal, que eu duvido que vai levar menos do que, pelo menos até a sexta-feira dessa mesma semana. Eu edito bem rápido. O meu livro mesmo, eu consigo ler e editar ele bem rápido. Eu acho que até o dia 3 ali rola. O dia 28 é dia 3. Ah, né? Tem só 28 dias esse mês. Puto, perdi 2 ou 3 dias nessa brincadeira ainda. Sacanagem. E aí, eu vou começar a escrever o livro 2 provavelmente dia 4. Provavelmente dia 4. E aí, provavelmente, se eu levar o mesmo período médio de tempo para conseguir escrever, eu vou acabar de escrever ele e editar bem próximo do meu prazo, que é dia 15 de março. Só que o livro 3 ainda não vai ter sido escrito. Aí fudeu. Nossa, Lucas, fudeu de vez, fudeu de vez, fudeu de vez. Mas não, tá? Porque o meu plano sempre foi entregar até o dia 15 de março, já pensando numa margem de erro de 15 dias, para que desse tempo de eu mandar para a Flive editar o livro, a Dai principalmente, dar uma olhada no livro, uma olhada no original, me passar umas fichas para eu preencher, sabe? Porque eu espero que a produção comece em abril. Ó, agendinha aqui, peraí, deixa eu minimizar isso aqui. Vai dar pra ver a agenda, eu acho. Aqui, ó. Agenda aqui, ó. Em fevereiro. Março é escrita, é edição e tal. Esse é o projeto. Dia 15 de março seria perfeito. Mas eu já vi que dificilmente vai rolar. Abril é o mês onde começa a revisão e copydesk, porque os livros vão ter copydesk. Não dá para eu escrever 3 livros tão rápido, mesmo editando, mesmo relendo, mesmo eu mandando para algumas pessoas lerem, mesmo com a Cláudia também lendo e editando. Pode fazer tipo, Cláudia ela é estilista, ela é designer de moda, como assim? Mas a Cláudia é uma ótima editora, bizarramente boa editora. Nunca vai trabalhar para a Flive, porque a gente não pode trabalhar junto.
mas ela tá lendo o meu livro e ela faz ótimas observações, ótimos apontamentos, então, massa. Abril, revisão em Copydesk, abril inteiro, com margem para maio, tá? Abril com margem para maio. Não é só abril. Abril com margem para maio. E a minha ideia inicial era contratar um ilustrador por fora, mas eu admito que eu tô começando a mudar de ideia, porque eu tô com medo de me fuder, porque eu sou meio traumatizado com profissionais do mercado editorial. Sou mesmo, sabe? A Flive não existe à toa. A Flive existe também porque eu tinha muito problema em conseguir capista, revisor, diagramador, e aí com a Flive ficou mais fácil. Porque assim dá pra pessoa trabalhar, testar ela confia mais em mim, então tem uma galera que trabalha com a Flive que não trabalharia comigo como independente, e é uma galera que trabalha bem. E eu tenho capistas na Flive que eu confio muito, e que eu acho que eles conseguem entregar uma capa bonita. Não é a capa que eu queria, sabe? Só que eu também não sei nenhum ilustrador ou ilustradora que me entregaria a capa que eu quero. Tá ligado? Então eu teria que fazer um puta trampo de ir atrás de alguém, ver se a pessoa tem agenda, ver o valor e me assustar e ter que aceitar pagar um valor surreal, correndo o risco da pessoa me entregar algo que eu nem vou gostar tanto. Porque rola isso também. Você olha o portfólio de um ilustrador, aí quando ele te entrega um projeto pra você, a ilustração não tá tão da hora assim, tá ligado? Ela não tá tão legal quanto você esperava, baseado em trabalhos que ela fez pra outras pessoas. Porque, mano, a pessoa se dedicou mais pra outro trampo, tá ligado? Ou porque o estilo que você pediu não é tanto o estilo e ela domina tanto. E aí eu sou meio traumatizado com essas paradas, tá ligado? Eu tenho muito medo mesmo de deixar na mão de um profissional liberal, porque eu também já tive capista que sumiu, e decidiu passar uma semana no meio do mato sem celular e desapareceu. Já tive profissional que ficou doente do nada e aí fudeu o projeto e ficava doente uma vez a cada semana, tá ligado? Então esse tipo de situação me deixa um pouco preocupado. E aí eu pretendo usar um capista Flive para fazer os meus livros, e não mais um terceirizado. A capa do livro 3, a Fênix Rubra, eu vou contratar o mesmo capista dos outros dois para fazer uma versão, aquela versão minimalista, só que eu vou fazer capas novas para os três, como eu já falei, né? E aí, abril e maio é capa, revisão e Copydesk. Em junho é a diagramação do livro, diagramação dos 3 livros. E aí a gente tem julho, agosto, 2 meses para imprimir os livros e chegar aqui em Uberlândia. Quanto tempo leva para um livro ser impresso? 1 mês. Mas eu tenho julho e agosto. Por quê? Porque merda acontece. Merda acontece. Então o meu planejamento, ele já tem mais ou menos uns 2 meses de margem. Porque a revisão e a capa costuma levar 1 mês. Eu estou planejando 2 meses. A diagramação leva 1 mês. A diagramação é muito difícil de atrasar isso. E a impressão, ela leva em média 20 dias. Eu tô prevendo 2 meses. Então assim, tem umas margens da hora aí, tá ligado? Já que eu não confio em ninguém pra indicar ao ponto de ter certeza que não vai atrasar. Pois é, Débora, nem eu, mano. Nem eu. Eu não consigo indicar ninguém pra nenhum autor, porque as pessoas que eu gosto e eu confio trampam na Flive e a Flive já tem uma demanda muito grande. Então essa galera já trabalha demais. E a galera que eu conheço e que não tá na Flive, eu não confio. Eu não confio. Sério. Não tem nenhum capista que eu já tenha trabalhado até hoje que não trabalha atualmente na Flive e que eu confie. Eu já trabalhei com vários capistas. Homens, mulheres, de idades diferentes. Nenhum capista que eu já trabalhei em projetos meus e de terceiros e que não está na Flive, eu confio 100% para fazer uma capa. Nenhum. Sério. O meu mínimo que eu tô aceitando para publicar os livros é 200 páginas e o máximo é 350, mas eu acho que não vai passar de 300. Não passo de 300. Deve chegar em 300, mais ou menos bem certinho. Por quê? Tá, por quê? Porque eu tenho uma ideia de produto. Eu vou fazer 2 versões do livro. Vão ser 2 diagramações diferentes para os 2 livros. Uma diagramação vai ser a econômica. Essa diagramação, ela vai
ela vai ser 14 por 21, aquele formato menor. Para quê? Para ser mais econômico. E ele vai ter só história, só história. A outra diagramação, ela vai ser uma diagramação de um livro 16 por 23, onde dependendo do tamanho do livro, vai ter uma espécie de enciclopédia no final, com monstros, lugares, personagens, essas paradas assim, com a descrição dessa galera e também ilustrações em preto e branco, para a pessoa poder olhar, checar e tal. Então vai ter essa variação. E essa versão 16 por 23 vai ser capa dura. Então vai ter a versão econômica, brochura, 14 por 21 e menor, e vai ter a versão capa dura com conteúdo adicional e 16 por 23. Então o mínimo que eu aceito são 200 páginas, que eu acho que a gente vai chegar de boa. E o máximo 350, já contando com esse material adicional, com alguns elementos de diagramação que talvez rolem. Por exemplo, se eu acabar escrevendo um livro de 250 páginas, 220 páginas. Vamos supor que o primeiro e o segundo livro tem 220 páginas. Na versão deluxe, ia ficar meio paia 220 páginas com capa dura, porque fica sem graça, a capa dura é muito grossa e fica parecendo que não tem nada dentro do livro, sabe? Eu tenho livros aqui que são fininhos, de capa dura, e fica zoado, não é legal, sabe? Não é nem um pouco legal, nem um pouco legal. Então eu decidi que eu preciso que a versão deluxe seja maior, para que ela, como um produto, seja mais da hora, valha mais para o leitor que for comprar a versão deluxe. E para isso tem duas técnicas que eu vou fazer, sem ter que fazer a fonte ficar grande, aumentar espaçamento, fazer uma experiência de leitura meio zoada. E uma delas é uma página para cada capítulo, que é algo que existe em O Corvo Negro original. Tem uma página para cada começo de capítulo, sabe? Tem o começo do capítulo e o nome dele sozinho. E aí na próxima página começa o capítulo. E para esse livro aqui vai ficar meio esquisito, porque a maioria dos capítulos são bem pequenos, então vai ter muito capítulo, muita página de capítulo, e pode ficar um pouco esquisito. E essa parte extra, né, no final, que vai ser esse catálogo com monstros, personagens, lugares especiais, coisas que eu já estou gerando as imagens enquanto eu estou escrevendo, para me ajudar também a ter descrições mais interessantes, mais complexas. E eu vou aproveitar essas imagens para criar esse material no final, provavelmente.